bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todas as nossas vidas, amém, irmãos? Queridos, eu queria dar 2 avisos aos irmãos. O primeiro é que no meio dessa semana, a Transalvador, ela realizou uma ação na rua da nossa igreja, e nessa ação, ela acabou multando alguns carros. Por que multou alguns carros? Porque havia carros aí na rua, no meio da semana, de segunda a sábado, sem aquela cartelazinha. Então, se você vier aqui à igreja, estiver passando por essa rua, no meio da semana, me parece que as placas, elas sinalizam que até às 19 horas, o carro está com aquela cartelazinha. Então, no culto da noite, você chegar às 7h30 na quinta-feira, não precisa colocar a cartela. Mas se você vier no meio da semana, durante o dia, se atente para colocar a cartela no painel do carro, para que seu carro não seja multado. Amém, irmãos? Segundo aviso, a Transalvador voltou agora cedo, pela manhã aqui de novo. E ela viu alguns carros estacionados de forma errada. Como nós sabemos, a nossa rua é mão dupla. Então, se você vem do bairro do Imbuí, sentido Extra, seu carro tem que ficar estacionado do lado direito, com a frente para lá. Se você vem do Extra, sentido Imbuí, seu carro tem que ficar estacionado de que lado, irmãos? Do lado direito de novo. Só que com a frente para o lado do Imbuí. Então, se o seu carro está estacionado de forma errada, ou seja, se você está no sentido esse, seu carro está do lado esquerdo da via, com a frente para lá, você deve sair agora. Eu sugiro a você que você saia rapidinho e organize seu carro da maneira correta, para que a gente evite qualquer transtorno desse aí. Tá bem? Irmãos, nós tivemos aqui, durante os dias de quinta, sexta e sábado, o Summit, como os irmãos sabem. Um congresso que falou muito ao nosso coração, que trouxe um renovo para a nossa vida enquanto líderes, enquanto agentes do Senhor nesse mundo. E nós tivemos a alegria de receber alguns obreiros. Eu sei que nós temos alguns obreiros aqui no templo. Eu queria que eles ficassem de pé, por favor. Nossos obreiros dos campos missionários, pastor Claudinei, irmã Clariana, sua equipe de Barcelos do Sul, pastor Aziz aqui com a irmã Sueli. Tem mais algum, querido? Acho que já voltaram para os campos. Sejam muito bem-vindos, viu, queridos? Nós temos a alegria de vê-los aqui conosco. Pode sentar. E um desses obreiros são o casal pastor Aziz e irmã Sueli, que eu convido o pastor Aziz aqui à frente. Nessa manhã, irmãos, ele estará trazendo a palavra do Senhor ao nosso coração. Pastor Aziz e irmã Sueli estão no campo de América Dourada há aproximadamente 2 anos e 3 meses, pastor? 2 anos e 3 meses. A América fica mais de 400 quilômetros aqui de Salvador. E nós temos a alegria de ter esse homem de Deus conosco hoje, que trará a palavra do Senhor ao nosso coração. Vamos orar por sua vida, irmãos? Amém? Feche seus olhos, por favor. Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, Deus. Por muitos de nossos irmãos estarem aqui renovados por um congresso tão abençoador como foi o Summit. E ter a alegria de poder, nesse congresso, ver o pastor Aziz ser aqui tocado por tua palavra, animado. Mas nós cremos que o Senhor tem usado o teu filho e a irmã Sueli ali em América, Deus, com muita graça, com muita misericórdia. E por isso nós suplicamos ao Senhor nessa manhã, que o nosso coração seja preenchido da tua verdade, da tua vontade, que o Senhor use o pastor Aziz para isso, Deus. Revista o teu filho da tua autoridade, da unção da parte do Senhor. Nós te oramos e apresentamos ao Senhor nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, fique à vontade. Deus te abençoe. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Eu, no primeiro turno, estava falando, meu Deus do céu, o pastor Abraão manda me convidar para ministrar pela manhã. E após o Summit, depois da gente ter ouvido tudo aquilo que ouviu, aí me põe e dá o privilégio de estar aqui, porque eu vejo isso como um privilégio, não é verdade? Mas eu sei que Deus, assim como atuou na vida daqueles homens que ministrou aos nossos corações, tem ministrado nos pastores, vai ministrar também em nossa vida, para que o nome dele seja exaltado. Eu engrandeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Me regozijo verdadeiramente, porque Deus tem colocado um amor muito grande pela obra da Igreja Batista Metropolitana. Tanto é que nós nos tornamos membros da IBAM.
para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Queridos, depois de ter ouvido tudo que o Summit passou para nós, e depois de ter preparado tudo para ministrar neste domingo, a gente se sente nada, na verdade, diante de tudo que ouvimos. Mas Deus é tão bom, que quando eu cheguei aqui, eu olhei essa mensagem, cristãos que influenciam realidades, que é tudo que Deus tem colocado no meu coração e da minha esposa, Sueli, sobre influenciar vidas. E nesse influenciar vidas, nós tivemos, através tanto do Haggai lá em Ilha Grande, que foi muito bom, o congresso do Haggai lá, como foi maravilhoso o congresso do Summit durante esses 3 últimos dias, foi impactante para a minha vida, porque se você me perguntar assim, pastor Aziz, mas em que muda tudo isso? Mudei muito porque você sabe que à medida que você agrega um conhecimento e tem conhecimento de verdades divinas na sua vida, você vê a necessidade que você tem de transformação e de ser uma pessoa melhor. É isso que Deus tem colocado no nosso coração. Porque quando o Craig o nome em Groeschel, o inglês está meio pebinha, mas esse é o cara. Na hora que este irmão falou de questão de confiança, relacionamento, caráter, compromisso, na questão de confiança, na hora que ele falou aquele que tem problema, o pastor Abraão chegou aqui, disse assim, aquele que tem problema com confiança, se levante, eu fui o primeiro. Eu falei, meu Deus, eu preciso disso, porque eu me sinto tão desconfortável diante de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente vê, mas a gente tampouco pode deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, segundo tem lá em Atos 4:20. Mas, irmãos, me deu um alento quando eu vi isso, cristãos que influenciam realidades. E eu sou filho número 14 de uma família, né, de descendência árabe, então por aí você já vê que a parada é bem dura, né? Mas o que acontece? Eu apanhei de todos, fui mandado por todos, não é? Então você vê que a autoestima desta pessoa estava lá embaixo, não é verdade? Porque você nunca tomou a atitude de fazer. Quando você ia fazer alguma coisa, é aquela coisa que a gente sempre diz, menino e cachorro. Alguém fez alguma coisa? Isso foi menino ou foi cachorro? Dos dois, não? Então, eu fazia parte disso aí. Mas, irmãos, a gente fica impactado com este nosso Deus, porque Deus transforma, Deus nos revigora, nos dá confiança. E eu sei que, apesar de ter participado dos outros summits, que foi realizado aqui através da IBAN, mas o desta semana me trouxe uma coisa tão maravilhosa, que depois de eu ter participado do Haggai, eu fiz, eu não sei se vou, mãe. Isso ele fez, tu fica aí, eu vou lá, e tu vai junto comigo, porque o marido tem que andar junto com a mulher, ela tem essas coisinhas assim, né? Eu fiz, não, eu vou, vamos lá. E nós chegamos aqui, e realmente Deus falou profundamente aos nossos corações. Eu vi o pastor Bill falando sobre os intangíveis, por determinação, por autoconhecimento, por desenvoltura, o amor sacrificial, falou se nós estamos fazendo alguma coisa, qual o significado, aonde isso vai nos levar, não é verdade? Tudo isso a gente faz, pensar. Aí depois vem outro cidadão, e o Albert Tate, e diz que liderar sem recurso, fazer determinadas coisas bobas, mas que você, por determinação e confiar em Deus, você entrega e deixa Deus agir. E tudo isso eu vi na minha vida e vi quanto Deus tem sido maravilhoso para mim.
para o meu ministério. E depois a gente viu tantas pessoas como a Brené Brown, fortalecimento interior, que fala de você ter um relacionamento com as pessoas de forma que a DR seja uma maneira de você tirar um proveito do que é melhor das pessoas. E Deus colocou isso no meu coração, e depois que ela falou aquilo tudo, o senhor ali percebeu que eu estava bem atento no que ela estava dizendo, porque eu sei que isso é a minha vida. Um cara que era mandado por todos e simplesmente tem problemas com DR. Porque DR para mim é muito difícil. E simplesmente quando a gente faz um DR com uma pessoa, tem um relacionamento em que nós nos aprofundamos mais e buscamos o melhor de cada um, nós nos tornamos pessoas melhores. Não é verdade? Amém por isso. Olha, eu vou pedir ao irmão que ponha aí, por favor, Mateus 5, 20. E nós vamos falar sobre o exercer influência. E nós sabemos que para exercer influência nas vidas dos outros, em tudo que nos cerca, nós trazemos, por parte do nosso passado, daquelas pessoas que nos influenciaram, a família, os amigos, nossos relacionamentos, e trazemos com isso muitas coisas ruins. Trazemos muitas vezes feridas, frustrações, trazemos coisas que verdadeiramente se coloca como barreiras para nós irmos mais além. E o Senhor pede que nas nossas vidas nós temos a necessidade de caminhar uma milha a mais daquilo que nós estamos vivendo a cada dia. Ele diz, Mateus, porque vos digo que, se a vossa justiça, a justiça fala daquilo que Deus quer para cada um de nós, não é verdade? O que é que Deus quer para cada um de nós, fala de justiça. Se essa justiça não exceder em muito, dos escribas e dos fariseus, jamais o quê? Entrareis no reino de Deus. Dá para tremer diante disso? Dá, porque você vê que são pessoas que são envolvidas com conhecimento do reino de Deus, que têm conhecimento de Deus, mas nós sabemos por conta disso, que essas pessoas que Jesus está falando, para eles a letra não é viva, para eles a letra é morta. E diz que nós temos que ceder em muito, para entrarmos no reino de Deus. Ai, 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 como é difícil. Jesus diz para nós também o seguinte, olha, para que isso seja exercido na sua vida, tem que começar em cada um de nós. Nós temos que fazer morrer a velha criatura, orgulho, arrogância, não é? Soberba, mentiras, enganos, facções, lascívia, inveja, adultério e tantas outras coisas mais. Palavreado impróprio, né? Xingamentos, tudo isso nós temos que, despojar. Então o Senhor diz que, olha, para acontecer isso, primeiro começa em cada um de vocês, em cada um de nós. E o Senhor pede para a gente redarguir da nossa vida o que nós estamos vivendo, se o que nós estamos vivendo realmente corresponde à justiça de Deus, e nós vemos a cada dia que nós precisamos melhorar, que nós precisamos fazer morrer o eu, para que a justiça de Deus se manifeste em nós. A palavra de Deus ainda diz que, olha, que o homem tem que se esvaziar de si mesmo, tem que autoanalisar
a si mesmo, para que possa caminhar, no caso, comer o pão, né? Isso está lá em 1 Coríntios 11, para que você possa receber a aspersão do sangue precioso, beber do vinho. Ele diz, por isso que nós devemos fazer esta análise em nossa vida, se estamos verdadeiramente na fé. Amém? Glória a Deus. Olha, na verdade, as nossas vidas são, assim como eu disse, marcadas por pessoas do nosso convívio, do nosso relacionamento, né? Aquela coisa que diz assim, por exemplo, diga com quem andas, que eu digo. Não é tremendo isso? Mas é uma verdade. E nós precisamos escolher melhor. Nós precisamos discernir bem o que nós estamos fazendo, porque influenciar fala de caráter. Influenciar para o bem, naturalmente, fala de caráter. E ele diz que, ora, com essas cicatrizes que nós trazemos, com essas feridas que são cicatrizadas pelo conhecimento de Jesus, nós olhamos para ela e nos traz lembrança. Alguns de vocês têm algumas cicatrizes, não é? De frustrações, seja ela qual a razão. Eu tenho uma cicatriz que é bem evidente na minha perna, porque tomei um tiro de fuzil, a R-15, mas para a glória de Deus estou aqui, pulando e saltitante, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas Deus é que faz isso, e que atua isso em cada um de nós. Diz que em Deus está o querer e o efetuar em nossas vidas. Mas é necessário que nós abramos o coração para que Deus opere em nossas vidas. Amém? É abrindo o coração. Aqui está minha esposa. Nós precisamos de ajuda todos os dias de nossas vidas. É verdade, não é? É aquele ponto cego que o Bill falou. E minha esposa é muito hábil nisso. Vê o ponto cego. Ela é quem diz, ei, eu estava falando no turno passado que minha esposa, quando ela acorda, e diz assim, Dida, que é como eu sou conhecido na família, quando chama de Dida, eu fiz, lá vem. O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso consertar? Porque quando ela diz assim, pai, eu fiz assim, a conversa é outra. A conversa é boa, não é verdade? Mas quando ela fala Dida, eu... Olha, aquele assunto sobre isso e isso, não convém fazer assim, por isso e isso. Então está sempre, me colocando de maneira que a crítica dela para comigo venha me edificar, venha fazer com que eu pense melhor para redarguir a minha vida, para mudar a maneira de que tal ou outra coisa venha fazer. Mas ela tem sido bênção na minha vida. E nós sabemos que o amor exige muito de nós. Não é verdade? Ainda bem que é o meu amor. Não é? E quando a gente ama, Deus concede graça. Porque as suas misericórdias não têm fim. Se renovam o quê? Como é bom dizer isso, né? Saber que Deus vê a gente no dia. Eu fiz o dia. Há arrependimento no seu coração? Então vai haver transformação. Se há concessão de perdão por parte sua para alguém, Deus vai mudar a sua vida de forma que você vá mais além, em um crescimento contínuo, para que Ele seja tudo em nós. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria, por gentileza, que o irmão colocasse o Tito, capítulo 2. Mas, aliás, o anterior, irmão, que você colocou, por gentileza, que eu gostaria de compartilhar, quando ele diz aqui em 1 Coríntios 11, o versículo 1 diz, sede meus, como eu sou. Quem disse isso? Paulo. E quem gostaria de dizer isso? Levanta a mão.
Eu gosto, eu queria de poder dizer isso. Como seria importante para a minha vida, para que eu pudesse influenciar as pessoas, porque a única maneira de eu influenciar verdadeiramente as pessoas é fazendo com que eu seja e que com vocês sejam imitadores de Cristo. Amém? Então comece em você, você é que vai transmitir isto para aqueles que vos cercam. Amém? Então, aí agora vamos lá em Tito, irmãos. Irmão, por favor. Glória a Deus. Em Tito ele diz assim, ora, torna-te o quê? Pessoalmente, está falando de você. Deus está tratando com você. Deus diz que começa em você. Então você tem que se tornar pessoalmente padrão de boas, o quê? Obras. Tanto no ensino, como na integridade. É disso que nós estamos falando. Integridade. Nós estamos falando de caráter. E nós sabemos, para que possamos influenciar alguém, vai atuar muito em nossas vidas a questão do caráter. Irmãos, uma das coisas preciosas que Deus me deu na vida, eu não sei se muitos sabem, mas na minha vida profissional sou, né? Ainda porque estou aposentado, mas agente de Polícia Federal. E nós sabemos que o agente de Polícia Federal não sofre a questão de ofertas igual a um de um policial PM ou de um policial civil. As coisas são bem grandes, não é? Não são pequenas. E quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, a primeira coisa que me ofereceram foi, segundo a proposta, que sabe aquela música de Roberto Carlos que diz assim, eu te proponho não dizer nada, seguimos juntos a mesma estrada. Olha, e depois de tudo, eu vou te dar, sabe o quê? A minha paz. A paz do mundo. Mas não é a paz que o Senhor nos dá, a paz verdadeira. E por isso eu disse, eu rejeito em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam querendo me oferecer, para nem levar minha esposa, sabiam o nome da minha esposa, o nome dos meus filhos e tudo, para que eu não prendesse, porque sabia que eu prendia realmente a questão de corrupção, não está comigo, afinal de contas, quem é o artista sou eu, eles é que são bandidos, ou seja, bandido é bandido, artista é artista. Concorda comigo? Então, o que aconteceu? Eles estavam me oferecendo nada mais, nada menos que mensalmente, para eu nem ir trabalhar, $50 mil por mês. Só ia lá para pegar esse dinheiro todo mês e assinar a escala do plantão na ponte lá do Internacional da Amizade, para ficar caladinho, para fazer este concerto, para fazer esta aliança, essa proposta. Não estou dizendo que a música de Roberto Carlos não é de Satanás, não tem nada a ver, tá? Apenas estou dizendo que a música, né, que nos induz a ficar quietinho, não é que Satanás quer, não é isso? Fica quietinho aí, fica na tua aí, né? Não é verdade? Não faça nada, né? Ou seja, não evangelize, ou seja, não influencie ninguém, fica na sua que eu vou lhe dar a minha paz. Aí você vem para a igreja, como o irmão aqui falou, que pessoas que vêm à igreja e simplesmente são o quê? São como aquilo que o primeiro versículo nós mostramos de Mateus 5, 20, que diz, olha, se a sua justiça não ultrapassar em muito a justiça dos escribas e fariseus, ou seja, se as pessoas virem em busca de alimento na árvore que somos cada um de nós, e só encontrar folha, vai matar a fome de alguém? Amém? Então, vocês têm que ser árvores que dê fruto. Amém? E nós sabemos qual é o fruto que nós estamos falando. Amém? Qual é o fruto que nós estamos falando? Fruto do... Aleluia. Então, cada vez mais que esse fruto do Espírito manifeste em nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Se o reino de Deus está dentro de cada um de nós, e pelo fato deste reino estar dentro de cada um de nós, nós temos que externar. Concorda? Nós somos embaixadores de Cristo. Este reino está aqui. Esse reino tem que ser expressado. E esse reino é expressado através do fruto do Espírito.
Amor, paz, bondade, benignidade, longanimidade, paciência, domínio próprio. Não é? Não é tudo isso? Então, está falando com cada um de nós, e para que esse fruto realmente manifeste, nós devemos despojar do que nós somos. Devemos diminuir para que Cristo cresça. Amém? E quando nós diminuímos e Cristo cresce cada dia, nós parecemos mais com aquelas ações do... Já ouviu falar da mitologia, o fênix, né? Aquela ave que ressurge das cinzas? Nós não somos assim? Morremos a cada dia. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã em nossas vidas. Ai, fomos destruídos por quê? Porque reconhecemos que nós somos ainda iracundos, nós somos facciosos. Ai, levantamos agora porque a bondade de Deus está ministrando em meu coração e eu sou bênção de Deus. Reconheço que cada vez mais que eu me aproximo da luz de Cristo, vejo quanto há sujo dentro de mim. Não é a continuidade na vida? Então, dentro desta continuidade, lá em Tito diz que nós devemos tornar pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostrando integridade, reverência, mas tem também em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, irmão, por favor. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Diz, entristecidos, mas sempre que? Pobres, mas... E enriquecendo também a muitos. Também fala que nada tendo mais. Está vendo? É o fênix, não é isso aí? Aí depois que você está no chão, em cinza, você renasce. Você vai e reconhece o que é, você cai. Mas Deus levanta, Deus está sempre dizendo, porque eis que estou contigo todos os dias, até a fundação dos séculos. E quando Deus nos anima, nos incentiva a isso, nós progredimos a cada dia. Amém? Glória a Deus. Nós temos, como nossas vidas mesmo, nós quebramos os paradigmas, né? Das expectativas que as pessoas tinham com relação a nós, do que seríamos, em decorrência de quê? Nós temos frustrações passadas, né, que foram curadas por Cristo, nós temos marcas, né, da nossa delinquência, vamos dizer assim, do pecado, né, de cada dia, mas o que acontece é que esses paradigmas são quebrados quando nós conhecemos a Jesus. E Jesus vem sobre nós, transforma nossas vidas, e aquelas pessoas que têm umas expectativas muito ruins para nós, agora vê em cada um de nós possibilidades, vê em cada um de nós uma bênção, da qual eles têm que se aproximar para encontrar paz para as suas vidas. E isto está em cada um de nós pelo fruto do Espírito que está em nós. Amém? Nós não somos árvores somente de folhas para ser destruídas. Nós somos árvores que têm fruto. E uma coisa, irmão, nós temos pessoas que exerceram muita influência em nossas vidas. Se nós formos pegar o profeta Elias, com toda a solidão que ele viveu, ele exerceu uma influência muito grande, tem exercido influência sobre a vida de cada um de nós, ao ponto de ser arrebatado aos céus ainda em vida. Nós vemos, por exemplo, Davi, que poderia ter usurpado o reino de Saul, matando, como Deus colocou Saul várias vezes na mão dele, e ele tomou atitude. Não. O que Deus prometeu para mim, Ele irá cumprir. Vocês creem que quando vocês se converteram, vocês ouviram uma voz interior das promessas de Deus para a sua vida? Amém? É por isso que quando eu tomei o tiro de R15 aqui, o médico disse, vai morrer. Estava me azarando, velho. Fala sério. Vai morrer. E minha mulher, Por quê? Porque as promessas de Deus para a vida dele ainda não se cumpriu. Aí, mas vai amputar a perna. Não vai. Mas esses ossos não vão colar.
Por quê? Porque as promessas de Deus ainda não se cumpriram na vida dele. E eu cria piamente. Na hora que eu tomei o tiro, Deus disse: não temas, não morrerás. Por quê? Porque eu estava empurrando com a barriga, procrastinando. Gostou da... Para falar essa vida agora, procrastinar. É empurrar com a barriga. Né? Empurrando com a barriga a minha vida toda para entrar no ministério. Eu disse: Deus, na hora que eu me aposentar, eu vou servir somente a Ti. Mas simplesmente, eu fiquei empurrando, porque a Polícia Federal é um veneno na veia. Eu me diverti muito. Foi um negócio sério, uma bênção do céu aquilo lá para mim. Mas era tudo que eu queria, tudo que eu gostava, tudo que eu fazia, não é? Mas para tirar, para desatrelar, você sabe que dói muito. Assim é a sua vida de pecado antes. Para a gente se despojar, para tirar de nós o orgulho, aquela, né? Eu acho graça que lá na hora que a gente manda no zap, né? Tem aquelas moças que andam tudo assim, né? Assim, a pessoa quando vê que está bacana, anda tudo assim, né? Bacana. Então, da mesma sorte, as nossas vidas. As nossas vidas, quando a gente encontra Jesus, a gente vê possibilidades de transformação, de uma vida diferenciada, uma vida que causa influência e transformação em outras vidas. Olha, irmãos, então, nós vemos pessoas que quebraram esses paradigmas, como o caso de Jesus. O caso de João Batista, por exemplo. João Batista era sacerdote, não é verdade? Porque o pai dele era sacerdote e eles tinham que seguir a linha familiar. Mas o que aconteceu? Enquanto os sacerdotes andavam, ó, tudo bonitinho, né? De roupas, né? Lindíssimas, João Batista andava de quê? Com uma roupa de couro de camelo. Amém? Quebrando os paradigmas, enquanto deveria estar dentro lá dos templos, eles estavam no deserto, estavam na rua, estavam manifestando o povo: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Você e eu somos essas pessoas que, através das nossas vidas, testemunho das nossas vidas, influenciamos outras vidas, porque está próximo o reino dos céus. Amém? E Jesus, tudo isso tem a ver com caráter, tem a ver com uma vida ilibada. Se nós formos, por gentileza, querido irmão, lá em... voltando a Mateus 25, 25, você colocar aí para mim, por favor. Ao início. E Jesus nos ensinou que para chegarmos nesse nível, trabalhando com nós mesmos, fazer morrer a velha criatura, ter mentes renovadas, ter o mesmo querer que houve nele, em Cristo Jesus, ter o mesmo pensar. E esse versículo de 5:20 que diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. E quando ele fala isso para nós, e nós observamos o quanto distante nós estamos a cada dia. Porque se aqui essa luz diminuir, vocês vão ver talvez somente a minha silhueta, não é verdade? Mas não vão ver eu da mesma forma, ou seja, definição dos olhos, boca, roupa. Mas quando a luz incide sobre mim, você vê que algum defeito tem aqui. Tomara que não tenha nenhum, né? Mas vocês percebem um defeito, não é verdade? Assim somos nós, tratando com nós mesmos. À medida que a luz de Cristo vem sobre nós, do conhecimento da palavra, nós vamos, cada dia, nos expondo, não é? Minha mulher é muito boa para fazer isso comigo, mas ela só faz comigo e morre entre eu e ela, sabe? Ela me vira do avesso, ela me expõe o que eu sou, porque pelo fato de eu ser sanguíneo, alguns aqui já me conhecem, sabem que eu sou muito sanguíneo, né? Quando eu chego, né? Aqui não, ela disse: olha, mantém quieto, não caminha muito, não fica muito para lá, fica sossegado lá no teu lugar e fala aquilo que tem que falar, né? Ela está sempre, consertando, está sempre me monitorando neste sentido, para o bem, amém? Então,
quando nós vemos que verdadeiramente nós precisamos exceder em muito a essas pessoas, nós vemos o quanto distante nós estamos e que precisamos melhorar. Ora, uma das coisas maravilhosas que nós vemos na vida é que eu tenho uma igreja muito pequena, pequenininha mesmo, né? Quando eu cheguei lá em América Dourada, nós só tínhamos 8 adultos e 8 adolescentes. Éramos 16. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje nós somos 36. E aos domingos, nos 3 últimos meses, está indo 43, 45 pessoas, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas por quê? Aqueles que já foram em América Dourada sabem que lá é um lugar muito difícil para evangelizar. Foi uma equipe médica daqui para lá, e essa equipe médica, ela tratou de 385 pessoas que foram também evangelizadas, e com essas 385 pessoas, todos prometeram que iriam ao culto à noite. E quantos vocês acham que foram ao culto à noite? Nenhum. Sério. Depois teve outras ações em que foram daqui os grupos familiares e estiveram conosco e fizeram uma coisa maravilhosa, foi uma bênção lá com as crianças, no sentido de atrair os pais para ir à igreja. No primeiro dia foram somente 3 pessoas, porque eles estavam lá ainda, porque estavam ministrando, e umas 5 crianças. No próximo culto, quantos foram? Nenhum. E assim é. Quando eu cheguei lá para evangelizar, nós saímos e evangelizamos aquelas casas ali, as populares e tudo mais, com empolgação, e as pessoas, sim, pastor, nós vamos lá, que bom saber que o senhor está chegando aqui, seja bem-vindo, e muito empolgado, e mais de 30 pessoas disseram que iriam estar na igreja à noite. Eu fiz, eita Leno, nós arrebentou a boca do balão. Ah, dessa vez a gente matou a pau, plantamos e colhemos bem. Quantas pessoas foram lá? Nenhuma. Ai, meu coração, Sueli sabe, conhece bem que eu chorei. Ele disse assim, mãe, não dá, a gente tem que falar com o pastor Abraão, que larga esse negócio lá, se essa galera não está querendo nada, pega esses 8, esses 16 irmãos, e passa para uma outra igreja, porque ficar tendo determinados gastos, não é desnecessário, quando eles podem ser assistidos, aqueles que já têm fé. Mas ela fez, meu filho, não é assim. E orou comigo e tudo mais. E foi aí que Deus falou comigo sobre influenciar. Então eu determinei que a partir daquele dia, nós não sairíamos mais para evangelizar de palavras. Não confunda as coisas, tá bom? Olha, em nome de Jesus, tá? Não confunda. Mas nós deveríamos evangelizar com as nossas vidas, não mentindo, não enganando, não devendo nada a ninguém, não falando palavrões, uma vida diferenciada, não colocar as pessoas em dúvida do que nós éramos, mas que fossem cada um deles vestisse verdadeiramente, se revestisse do caráter de Cristo, numa demonstração pública de que Deus estava em nós e que Deus havia transformado nossas vidas. Falei para os adolescentes, alguns que estavam namorando, disse, vocês tenham cuidado, nada de pegação, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Eu estava até com o pastor Abraão, estava aqui no primeiro turno, eu falando assim, porque na hora que a menina parece buchuda, de quem é a culpa? Dizem que é do pastor. O pastor não tem nada com isso. O pastor fala, eu nem vi. Eu não estava lá. Eu nem sabia que eles namoravam. Não é verdade? Mas eu disse para vocês, gente, darei esse testemunho verdadeiramente de que o namoro é uma coisa boa, é uma coisa gostosa, e que o namoro é conversação, é buscar conhecer um ao outro para chegar em uma definição se realmente essa é aquela pessoa. Então, o que você tem que fazer? É negócio de pegação, você não precisa provar para seu namorado
que você o ama permitindo ser tocada. Você não precisa disso, porque o amor não exige isso. Quem te ama não vai lhe exigir isso. Então, esse tipo de pegação só vai dar problema. Porque na hora, a culpa só fica para a igreja, não é verdade? Só sobra para a igreja, não sobra nem para aquelas pessoas. Porque a gente tenta socorrer de todas as maneiras, não é? Diz que para uma prostituta, o casamento se torna uma dama. Não é verdade que diz a própria palavra? Quando a prostituta se casa, se torna uma dama, uma dona de casa. Não é verdade assim? Então, o que é que nós fazemos? Vamos ter uma vida com um caráter ilibado. Vamos vivenciar esse reino de Deus, não mentindo, não enganando e fazendo tudo que é devido, praticando a justiça que Deus coloca em nossos corações. E o que aconteceu? Que este ano, principalmente este ano, a vida da Igreja Batista Metropolitana de América Dourada foi mudada, foi transformada, porque as pessoas começaram a ser atraídas e essas pessoas estão lá até o dia de hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor tem me firmado, continue nessa pegada, porque continuando nesta pegada, Deus fará prosperar esta igreja em tudo que fizer. Uma das coisas, irmãos, antes que a gente termine, uma das coisas que Deus colocou no meu coração, quando eu estava ouvindo o Tete falando como um Deus opera e com as coisas bobas, né? E Deus simplesmente me levou, quando eu comecei o meu ministério aqui na IBAN, foi justamente onde? Foi justamente em Centro Sé. Passei 2 anos e 1 mês lá. O pastor Abraão me convidou para passar 2 meses. Eu fiquei 2 anos. O pastor Abraão é assim. Me convidou também para ir para a América Dourada por 2 meses. Tenho 2 anos e 3 meses. Mas quando começou lá em Centro Sé, nós precisávamos transformar o corpo físico da igreja no sentido de salas para a escola, porque a igreja estava prosperando e tudo mais, se multiplicando, e nós construímos. E quando nós fomos fazer uma construção que iria, a princípio, ser em torno de 50 mil, ele disse: pastor, nós somos um povo pobre, nós não vamos conseguir. Eu fiz: olhe, meu querido, Deus é o Deus que pode todas as coisas. É o Deus do impossível. Eu não vou pedir uma única oferta extra para vocês. Nenhuma. Apenas eu quero que vocês sejam praticantes da justiça de Deus, sendo fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Irmãos, eles foram fiéis nos dízimos e ofertas. Ultrapassou a 65 mil. E eles, depois que terminou a construção, eles disseram: pastor, bem que tu disse, não foi? Se a gente confiar em Deus, Deus vai fazer. E é nessa confiança que Deus quer cada um de nós. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E pelo fato dele ser o Deus do impossível, ele faz com que, através da nossa justiça, ele venha prover nossas necessidades. É como disse: na hora que entrou, eu entregar na mão de Deus aquela obra, eu permiti que Deus atuasse de forma que fosse provido para a construção. Da mesma sorte, lá em América Dourada, nós fizemos uma reforma tremenda lá. Né? Quem conheceu a igreja antes, no início, né, aquelas portas de ferro eram muito feias, a janela de ferro não tinha muita circulação. Hoje está tudo mudado. Hoje a igreja tem forro, hoje a igreja está muito bonita, hoje a igreja tem piso novo, hoje a igreja tem, assim como aqui também, tem as janelas em vidro fumê, né? As portas assim, toda interessante, né? As pessoas fazem assim: pastor, hoje eu ouvi dizer, porque eles falam assim, ouvi dizer, oi, que esta igreja é a mais bonita daqui de América Dourada. Eu fiz: glória a Deus, mas quem precisa ser bonito é você. Quando você se torna bonito, a igreja vai se tornar mais linda ainda e fará prosperar mais ainda. Então, queridos, eu tenho uma coisa para vocês, que em Gálatas 1:24, por favor, irmão, uma proposta para cada um de vocês. Como é que tem sido a sua vida? Como é que você tem permitido que Deus atue em sua vida? As pessoas têm dado glória a Deus por sua vida? Por aquilo que você tem feito? Entende? Então, eu deixo a pergunta. Finalizando, é uma pergunta que eu faço para vocês.
as suas vidas. E por causa dela, da vivência dela, tem rendido glórias a Deus. Amém? Vamos nos levantar em nome de Jesus. E pense neste versículo de Gálatas 1:24. E glorificavam a Deus a meu respeito. Glória a Deus. Vamos inclinar nossas cabeças. Ó Deus, Tu és o nosso Pai, em quem está a nossa confiança. Nós sabemos, Senhor, que muitas coisas poderíamos ter dito, ter ouvido, e nós sabemos que neste momento de nossas vidas, Tu nos abre o entendimento que nossa justiça tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus. Nós temos que ir mais além. E nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos. Se sozinhos, Senhor, nós não vamos alcançar. Por isso eu peço que a Tua graça e Tua misericórdia seja sobre as nossas vidas, conduzindo-nos em vitória e ajudando-nos a despojar daquilo que somos, para que nós venhamos a diminuir, para que Cristo cresça, para que a Tua palavra, Senhor, seja vida em cada um de nós. Oh Senhor, e que possamos externar o Teu reino como convém. Por isso eu peço, Senhor, que Tu cuides de cada um dos meus irmãos, quer aqui nesta igreja, quer, Senhor, os irmãos espalhados pelo mundo afora, para que reconheçamos que sem Ti nada podemos fazer. Ajuda-nos a buscar na Tua palavra, porque Tua palavra é poder para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que Tu dizes, se não ultrapassar essa justiça, essas pessoas, de forma alguma entrarás no reino dos céus. E nós queremos entrar no Teu reino. Por isso, nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Faz de nós vaso de honra em Tua casa. É o que nós Te pedimos e Te agradecendo desde já, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Que Deus, o irmão vem aqui. Irmãos, eu não vou me alongar aqui muito, mas a gente poderia fechar esse momento cantando o cântico que nós cantamos agora há pouco, Leva-me Além, porque a mensagem que o pastor Aziz colocou no nosso coração aqui, eu queria que você aguardasse pouco. Não é nada do que mostrar que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a notícia de que Deus nos chamou para rompermos as barreiras que a sociedade coloca. Deus nos chamou para mostrarmos que há uma nova vida, há uma quebra de paradigma a ser feito. O Senhor Jesus, na sua missão, nos mostrou o tempo todo que Ele podia fazer de homens que eram pescadores, homens simples, pescadores de homens. O Senhor Jesus nos mostrou o tempo todo que aquele que havia pescado toda a noite, nada tinha apanhado, pela ordem dele, pescaria uma pesca maravilhosa. Isso é o poder de Deus. Por quê? Porque não confiavam apenas no que viam, confiavam na graça do Senhor. Pastor Aziz e irmã Sueli são um exemplo disso, irmãos. Ele contou sobre essa chegada dele à América Dourada. Eu fui até lá, eu vi a congregação como era. Pastor Aziz é um exemplo, assim como nós podemos ser, de que Deus rompe paradigmas. Um aposentado pode continuar servindo ao Senhor. Um homem que recebeu um tiro de fuzil na perna pode andar e andando pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um homem que viveu tudo isso pode chegar numa congregação pequenininha, num lugar difícil do Evangelho, ali pregar o Evangelho e ver a congregação florescer. O que Deus tem que fazer na sua vida para isso? Aonde Deus pode te levar? Leia um texto, 2 versículos apenas. O apóstolo Paulo nos mostra o que é quebrar paradigma. Ele diz: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Amém, irmãos?
Vamos louvar o Senhor, queridos. A ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Aleluia, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa manhã, por aqui reunidos como teu povo, ouvimos a tua palavra no nosso coração. Obrigado porque nós entendemos, Senhor, que os valores do Senhor não são os valores do mundo, que a perspectiva do Senhor sobre nossas vidas é muito maior do que o mundo tem para nós, Senhor. O Senhor tem caminhos mais altos para nós, o Senhor tem passos mais firmes para nós. Portanto, ajuda aos teus filhos aqui, Senhor, a entendermos isso. Entendemos que nós ganhamos a nossa vida quando entregamos por completo ao Senhor. Nós ganhamos quando nós a perdemos, para que o Senhor viva em nós, Senhor. Portanto, opera em nosso coração, Deus, o teu querer. Nos ajuda, Senhor, a dependermos do Senhor, a não limitarmos, Deus, o que o Senhor pode fazer pela nossa pouca fé. Mas pelo contrário, Deus, usa cada um de nós, nas nossas famílias, onde o Senhor tem nos colocado, Senhor, nos nossos empregos. Nós cremos que nós somos muito mais do que o mundo diz, porque nós somos sal e luz neste mundo para a glória do Senhor. Capacita o teu povo, Deus, derrama da graça do Senhor sobre a tua igreja e usa-nos para a glória do Senhor. Leva-nos além para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, amém. Somos pensados, queridos. Deus abençoe.